Bom, então vamos falar um pouco mais agora sobre blogs. E os blogs, contando um pouco mais da história deles, eles foram bastante comuns, tiveram seu auge, vamos dizer assim, nos anos de 2007 a 2011, principalmente impulsionados pelo programa da Google chamado Google AdSense, em que você colocava as propagandas, os anúncios do Google no seu site e você ganhava alguns centavos por clique. Claro que hoje esse processo de blogs mudou muito, tem muita gente que ainda vive disso, mas esse processo, como a gente conhece de blog, que é escrever literalmente o que você está fazendo naquele minuto, eu acredito que esteja, vamos dizer assim, ficando menos interessante e migrando para o processo de criação de fato de conteúdo, em que as pessoas se interessam basicamente pelaquilo que você tem a dizer, que agregam a ela. Então, pegando carona nesse conceito, você vai criar o seu blog, você pode criar o seu blog para gerar conteúdo, que cai como uma luva para a estratégia nossa do nosso curso, né? Porque você vai estar criando conteúdo para o seu possível cliente. E o seu cliente pode ser, se você for um freelancer, alguém que presta serviço para outras pessoas mais leigas na área de computação, você vai falar um pouco mais na mensagem delas. Ou se você é uma pessoa, um programador ou programadora, que você está focando aí ser encontrado por um headhunter ou então uma empresa que está fazendo seleção, você também pode escrever por algumas coisas técnicas. Por exemplo, vamos olhar aqui nessa plataforma, eu já falo para vocês mais adiante sobre plataformas de blog, porque você tem várias opções. Eu vou clicar aqui, ó, por exemplo, o Fabiano, né, ele está aqui, é uma pessoa que apareceu agora aqui para mim, tá? Não conheço. Ele está escrevendo sobre Ruby, né? Falando um pouco mais aqui sobre Ruby, enfim. Ele está escrevendo, colocando coisas aqui, diferença entre uma linguagem ou outra. Claramente ele está escrevendo aqui para outro programador. Você precisa sempre ficar atento a essa questão que de repente você não vai estar escrevendo para outro programador e depende muito da estratégia que você definiu. Siga a sua estratégia. Então, se a sua estratégia vai ser um freelance, claro que o seu cliente ele não está interessado em linguagem de programação, tá bom? Mas também tem uma outra possível estratégia que é ser encontrado por um headhunter. Então, você tem que mostrar que você, por exemplo, ser encontrado por um headhunter é virar funcionário de uma empresa, tá? Você vai ser encontrado pelas suas capacidades técnicas. Não tem certo, não tem errado, tem o que vai funcionar para a sua estratégia, por isso que é importante, inclusive, você preencher corretamente o seu Canvas. Mas vamos falar um pouco mais sobre essa plataforma. Anteriormente existia uma plataforma única, quase que padrão na indústria, que era o WordPress. O que o WordPress tinha? Você tinha que basicamente criar o seu site.com.br, registrar o seu domínio, você registrava lá e você começava a escrever seus conteúdos. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você tem pleno controle do seu ambiente, só que a desvantagem é que você basicamente é um anônimo. Você abriu as portas da sua loja hoje numa rua que não é movimentada. Dificilmente você vai ter muitas visitas, né, nesse momento que você abrir o endereço do seu blog por si só. Eu estou desconsiderando a possibilidade de você ficar compartilhando o seu texto no Facebook, em grupos de programação, ou grupo de pessoas que são do interesse do seu cliente. Enfim, estou desconsiderando essa questão. Então, ao blogar, vamos dizer assim, escrever os seus textos numa plataforma em que você tem outras pessoas escrevendo também, é ruim, porque você perde muito essa questão do controle. Você está ali, como eu sempre comento, construindo uma casa num terreno alugado, mas você tem essa vantagem de ser encontrado muito mais facilmente. Então, o que eu dou de sugestão? Quando você estiver começando, se a sua estratégia for escrever textos, até para ser encontrado facilmente pelo algoritmo do Google de busca, que é um algoritmo muito mais evoluído do que qualquer outro algoritmo, por exemplo, do YouTube, que não tem como ficar deduzindo o que você está falando, mas enfim, você tem grandes chances de ser encontrado. Então, para você que está começando, eu sugiro ir pelo Medium. E depois que o seu blog, a sua estratégia estiver começando a ganhar mais corpo, começar a ganhar mais interesse da sua audiência, você migra para uma plataforma própria, como por exemplo eu tenho aqui o meu blog feito na plataforma WordPress,
eu fiz do jeito que eu queria, literalmente do jeito que eu queria. Escrevi meus textos, enfim, você pode fazer do jeito que você quer. Só que aqui você ou precisa investir um pouco mais comprando templates prontos, ou se você conhece linguagem HTML, JavaScript e CSS, você pode fazer o seu próprio layout, né? Que foi o caso que eu fiz aqui. Eu comecei comprando um template pronto e depois eu migrei para o meu próprio layout e fiz do jeito que eu queria. Mas quando eu fiz isso, eu tinha certeza absoluta que eu ia investir mais tempo também no meu blog. Bacana? Mas vamos voltar aqui para o Medium, até porque é um ponto de interesse. Provavelmente você não tem um blog, está começando agora. Como você faz? Você entra lá no medium.com, o endereço está logo aqui embaixo desse vídeo, nas descrições. Você cadastra o seu e-mail, as suas contas e logo você vira mais um leitor aqui, tá certo? Você pode começar seguindo pessoas da área de interesse do seu cliente, né, que vai ser do seu também. Por quê? Porque eles vão começar a se correlacionar com o seu blog aqui dentro. Então o algoritmo do Medium vai perceber, ó, então se esse cara fala sobre RP, os outros que ele segue também falam sobre RP, logo eu vou, vamos dizer assim, recomendar esse blog dele para as outras pessoas que também estão interessadas em RP. Bacana? Vamos dar um exemplo aqui então. Então, cadastrei aqui, entrei nessa área de tecnologia e eu posso começar a ler e curtir, enfim, privilegiar e prestigiar o trabalho das pessoas. O legal é que à medida que o seu trabalho vai ficando, o seu texto vai ficando mais famoso, ele vai aparecendo aqui como os top do Medium. Claro que para você alcançar aqui, você tem que focar realmente num nicho bem específico, porque, por exemplo, concorrer com a Bloomberg ou outras situações, desculpa, vai ser mais difícil, mas não é impossível, tá bom? Para começar a escrever dentro aqui do Medium, é muito fácil. Você clica aqui no seu perfil e clica aqui em New Story. Aqui o post eles chamam de Story, até para tirar essa questão de blogs e tudo mais. Então você vai escrever um título, olá, alguma coisa. Você vai escrever alguma coisa aqui, né? Alguma coisa. Claro, com um título que faça sentido para o seu texto. E aqui você vai começar a escrever a sua história. Claro que o que ele fala aqui sobre história não é literalmente história, porque você não vai escrever sobre o aniversário do seu gato. Você vai escrever o que tem relevância à sua audiência. Se a sua audiência for clientes, possíveis clientes para o seu trabalho freelance, é para eles. Se for para uma pessoa que está buscando um programador, para aquela pessoa que está buscando um programador. Então vamos supor que você vai começar a escrever o seu texto, tá certo? Bons textos, uma média de 2.000 palavras. Já foi feito um estudo, por essa questão de bons textos que ranqueiam no Google, na busca do Google, uma média de 2.000 palavras, tá certo? Então são textos, são conteúdos interessantes. Então, não sei se você lembra, mas no início desse módulo eu falei de conteúdos de redes sociais que levam para o seu blog. Né? Ou seja, as redes sociais iriam ser anúncios desse texto. E é óbvio que se a pessoa clicou naquele anúncio daquele texto, ela quer ler coisa boa. Então você precisa escrever bons textos aqui, descrevendo com uma certa profundidade suficiente para que você possa escrever uma coisa boa. Demora, você não vai conseguir escrever bons textos da noite para o dia, mas o importante é você começar. Então o que eu sugiro você fazer é primeiro fazer um sumário, pega o Word, o editor de texto Word, começa a fazer rascunhos, escreve lá primeiro o sumário e os tópicos que você vai fazer. Então primeiro você vai escrever dos tópicos, e depois você vai desmembrar os tópicos em parágrafos. Legal? Esses parágrafos vai ser o conteúdo, obviamente, daquilo que você começou a escrever. Para cada conteúdo ou parágrafo que você vai escrever, evite coisas maiores que 5 parágrafos. E cada parágrafo, uma média de 63 palavras. Tá bom? Então foca nisso para que você possa fazer. Então você vai primeiro definir os tópicos, é como se fosse um sumário de um livro. Isso você vai começar a fazer o rascunho igual eu estou fazendo aqui.
Claro que no momento que você está escrevendo, isso aqui está como rascunho, né? Então como rascunho, então você vai começar a escrever e depois, quando você tiver certeza, depois de revisado, você vai publicar isso aqui, tá bom? Então, os tópicos, desmembrar os tópicos em parágrafos, no máximo 5 parágrafos por tópico e cada parágrafo uma média de 23, 63 palavras. Não são números absolutos, você pode variar isso aqui são boas práticas, eu sei porque eu já fiz vários cursos que falam dessas boas práticas que vão ajudar o seu texto ser encontrado pelo Google, tá bom? A palavra-chave que você quer central do seu texto tem que aparecer no seu título e no seu texto a sua palavra-chave tem que aparecer uma média de 10 vezes. Para palavra-chave. Bacana? Então, se a sua palavra-chave foi como usar o WordPress para vendas e a sua palavra-chave é WordPress para vendas, tem que aparecer isso daqui numa média de 10 vezes dentro do seu texto. Bacana? Então, claro que isso aqui também tem que tentar aparecer o máximo possível no título. Lembrando que você não está escrevendo para um robô. Primariamente, você está escrevendo para pessoas. E quem é o robô? É o robô da Google que está buscando conteúdos relevantes para que possam mostrar para quem busca as coisas lá. Esse é o principal motivo da Google existir. Ter um buscador bom que encontra coisas relevantes para as pessoas, principalmente conteúdos. Então, sempre fique atento essa questão para você não ficar escrevendo bobeira lá e não fazer sentido. Lembra que o seu conteúdo tem que primar pela qualidade. Então, qual que é o passo a passo que eu costumo colocar? Primeiro, você vai escrever em tópicos. Deixa eu reescrever isso aqui de novo para que faça sentido. Tópicos que você vai desmembrar isso daqui como se fosse num sumário. Preciso fazer um curso de digitação, você já percebeu. Depois dos tópicos, você vai desmembrar em parágrafos. No máximo 5 parágrafos por tópico. Tópico. 3 cada parágrafo, máximo 63 palavras. Tá bom? Isso aqui é o rascunho. Isso aqui é o rascunho. Depois que você escreveu o rascunho, como é que funciona a edição? É esse processo que você vai seguir, tá? Rascunho, então a produção do conteúdo, você vai escrever um rascunho. Edição. Primeiro, você vai revisar a ideia do texto. Ou seja, se o início, meio e fim faz sentido. 2, revisão gramatical e ortográfica. Fica tranquilo, você não está escrevendo um texto para um livro, para uma revista científica, então falhas aqui são bastante toleradas. Fique tranquilo, se você ler os meus textos, você vai achar um monte de erro gramatical, um monte de erro ortográfico e eu não estou nem aí. Porque o principal objetivo é transmitir a ideia do texto. E depois, o que você vai fazer? Você vai procurar adicionar imagens que fazem ao texto, né? Imagens, existe uma tendência de segurar a pessoa no texto agregando imagens. Textos com imagens prendem mais as pessoas. Depois você vai fazer um processo de publicação, né? Qual o processo de publicação? Você vai fazer referências ao seu texto nas suas redes. Basicamente é isso. E contar para os amigos. Ou então publicar nos grupos de Facebook. E aqui toma cuidado
tá certo? Toma cuidado para que não possa aparecer somente propaganda e você não está interessado em agregar valor às outras pessoas. Primariamente, você tem que agregar valor ao seu conteúdo. Então, vou escrever aqui cuidado. Então, são essas as três etapas que você vai fazer ao escrever conteúdos em formato de texto para a internet. E por último, o que você precisa fazer é sempre criar uma chamada para ação. O que é uma chamada para ação? Final do texto, convidar para acessar sua landing page ou página de contato. Isso aqui é muito importante. Por que é muito importante? Porque sem isso daqui a pessoa vai terminar de ler o seu texto e ela não vai saber o que ela vai fazer. E você precisa disso porque você não vive de escrever textos na internet, você não é editor de texto, você não vive de publicação, você vive de vender o seu trabalho. Então isso aqui é muito importante, mas lembre-se que a pessoa só vai fazer isso se todo o restante aqui em cima for bem feito. Não adianta nada você escrever uma porcaria e a pessoa não gostar disso, tá bom? Então, eu acho que é isso, eu acho que ficou bem claro aqui, ficou uma receita bem interessante para que você possa seguir. Lembre-se sempre que feito é melhor que perfeito, então seus primeiros textos vão ser ruins, mas depois os seus textos vão começar a ficar bons. E se você ainda tem dúvida de como fazer isso, você pode estar até utilizando a nossa área, nosso grupo de alunos para postar os seus conteúdos lá, de repente para a gente poder dar algum, sei lá, pitaco sobre isso. Bacana? Como é que você pode fazer também? Uma das coisas que é muito procurada quando você começa a publicar, as pessoas começam a querer saber quem você é. Então, se você tiver uma plataforma, por exemplo, como o WordPress, você vai escrever uma página sobre, contando toda a sua história. E aqui você pode caprichar nessa história, porque a pessoa clicou porque ela tinha vontade de clicar. Então dá uma olhada no meu site, devsamurai.com.br, clica na página sobre, você vai ler toda a história. E aqui, de novo, sempre colocar uma call to action. No Medium, essa história, ela normalmente não é, vamos dizer assim, com tantos recursos visuais, porque aqui eles permitem você escrever dentro da plataforma deles. Mas eles têm aqui dentro do profile, se eu não me engano, tem aqui, ó, que você pode clicar aqui no edit, você vai escrever aqui, ó, um short bio, só uma pequena biografia que aqui permite somente texto, mas você vai contar uma historinha bem curtinha aqui, falando de onde você surgiu, qual que é a sua principal motivação, enfim, você vai colocar isso aí, bacana? Então, o Medium é uma possível plataforma, o WordPress é uma plataforma mais profissional, se você já tem mais familiaridade com essa questão de WordPress, óbvio, segue pelo WordPress, se não, vem pelo Medium e já começa a fazer aqui suas publicações, e depois num segundo, vamos dizer assim, passo, você já faz o seu blog literalmente no WordPress do seu jeito, mas nessa hora ele já vai estar gerando visita e está retornando o seu investimento, legal? Então, muito obrigado, espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, eu estou disponível na área de alunos. Um abraço, tchau, tchau.